A paz do Senhor, amados irmãos, glórias a Deus. Quero saudar a todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse direto, no dia de hoje. Queremos mais uma vez louvar o nome do Senhor nessa segunda-feira, dia 11 de março do ano 2019. Como prometido, é devido, cá estamos. Mais uma segunda-feira, aliás, todas as segundas-feiras, a partir das 21h30, 21h35, nós estamos online para partilhar a palavra de Deus, para trazer uma mensagem que venha edificar os nossos corações. Amados irmãos, no nome de Jesus, sem perca tempo, queremos partilhar uma palavra, uma mensagem que o Espírito Santo deu-nos para entregar a determinados irmãos nessa noite que nos acompanha. Amados irmãos, nós queremos falar sobre a restauração de lares. Aliás, o nosso tema de hoje é restaurando lares. Nós queremos falar sobre a família, queremos trazer uma mensagem que venha edificar os casamentos, que venha edificar os lares, que venha edificar a convivência, porque nós sabemos que muitos são os lares que têm sido completamente destruídos. Sabemos que Satanás tem destruído muitas famílias, tem separado muitos casamentos, tem criado muitas e muitas brigas, e não é essa a vontade de Deus. Então, sem mais perca de tempo, eu convido o amado irmão em sua casa a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo número 2, a partir do versículo 24. Gênesis, capítulo de número 2, versos 24. Diz assim a bendita palavra do Senhor: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Eu vou repetir essa palavra. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada fala que Deus, no jardim do Éden, Deus colocou Adão, depois de ter formado Adão, o Senhor colocou Adão para gerenciar o jardim do Éden, para cuidar, para nomear as diferentes espécies de peixes, animais, plantas, para cuidar, para administrar, na verdade, o jardim do Éden. Mas diz-nos a Bíblia Sagrada que Deus olhou para Adão e viu que Adão não estava completo, viu que faltava alguma coisa a Adão, viu que Adão precisava de alguma coisa que completasse a sua vida. Foi então que o nosso Deus fez o Adão cair num sono profundo, e da sua costela ele formou a mulher. Por isso Adão emocionado, na verdade, ele no versículo 23 diz assim, do mesmo capítulo, ele diz: e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então aqui Adão traz-nos um mandamento que na verdade não é um mandamento de Adão, mas é um mandamento de Deus, que diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Eu quero falar sobre restauração de lares, eu quero falar sobre restauração de família. Você que me acompanha, você que está dentro de um relacionamento, você que quer entrar dentro de um relacionamento, você que é casado, tem uma família, vive maritalmente, eu tenho uma palavra da parte de Deus para alicerçar a sua casa, para restaurar o seu lar. Eu queria subdividir essa mensagem em 3 pontos principais. Vamos pegar na primeira parte da palavra, quando a Bíblia diz: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe. A Bíblia diz que o homem deve deixar o seu pai e deve deixar a sua mãe. Nós sabemos que o ato de deixar, na verdade, é o ato de nós sairmos da dependência, sairmos da custódia dos nossos pais. Sendo que o homem
sai da casa dos seus pais, sai da casa da sua mãe, a mulher de igual forma também sai da casa dos seus pais para se juntar a esse determinado homem. A partir do momento em que o casal decide viver juntos, eles já não estão mais sob custódia dos seus pais. Eles já não estão mais sob custódia dos seus irmãos. Eles deixam de estarem sob custódia dos seus familiares, dos padrinhos, dos amigos. Não. Eles agora estão por si só. Significa que para determinadas tomadas de decisão, deve ser o casal juntos a tomar essa decisão. Significa que quando os mesmos querem participar ou fazer determinado projeto, esse projeto deve partir do casal para fora. Não, eu quero trazer uma mensagem, não sei se o irmão que está em casa está ligado nessa noite, eu quero trazer uma mensagem dizendo que o casal, a partir do momento que se une, ele ganha independência e deixa de pertencer ao seu pai, deixa de pertencer à sua mãe. Ele sai da custódia, ou seja, os pais, os familiares, já não podem mais ter influência na vida desse casal. Os padrinhos, na verdade os pais, podem sim ser, na verdade, determinados conselheiros, sendo que o casal, muitas das vezes, poderá procurá-los para consultar, mas não por espontaneidade. Toda a tomada de decisão deve ser feita simplesmente do casal, porque eles agora têm independência. Se tiverem a passar por algum problema, esse problema deve ser resolvido a dois. Se tiverem a passar por alguma dificuldade, essa dificuldade deve ser resolvida a dois. Se houver uma troca de palavra, os dois devem procurar sentar, os dois devem procurar achar uma solução de formas a diluir esse determinado problema. Temos visto muito na nossa sociedade determinados casais a receberem influência de terceiras pessoas. Os pais querem opinar na relação dos filhos, os amigos querem opinar, o vizinho quer opinar, o colega do trabalho quer opinar, e isso acaba por trazer uma carga que é completamente negativa à ideia do casal. Lembrando que o casamento é uma instituição criada pelo próprio Deus. Quando Deus olhou a Adão e viu que a Adão faltava alguma coisa, viu que o homem não estava completamente satisfeito, então ele fez do seu osso, da sua costela, preparou uma mulher para lhe ser adjutora, para lhe ser adjuvante. Então o casamento não é uma questão da sociedade simplesmente, não. Na sociedade é apenas a continuação de algo que foi criado por Deus na sua essência. O primeiro casamento foi o casamento de Adão e Eva e foi criado por Deus no jardim do Éden. Eu quero que o irmão abra sua Bíblia agora para pegarmos uma concordância temática no livro de Mateus, capítulo 19, versos 6. Mateus 19, versículo 6. Aleluia. Mateus 19, versículo 6. Diz assim a Bíblia: assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Aleluia. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Então, eu começo agora a buscar o segundo ponto. O segundo ponto da mensagem que queremos trazer nessa noite. O segundo ponto desta mensagem, ainda no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24, lemos que deixará o varão seu pai e a sua mãe. E agora eu quero debruçar-me sobre o segundo ponto, que é apegar-se-á à sua mulher. Apegar-se-á à sua mulher. O que a Bíblia fala quando quer dizer apegar-se? O que a Bíblia nos quer dizer? Qual é o verdadeiro sinônimo dessa palavra? Eu estive a investigar e vi que, na verdade, o termo apegar-se é o ato de nos unirmos
a uma determinada pessoa em amor. É o ato de nos unirmos a uma determinada pessoa, ligados por uma determinada paixão ou um sentimento que nos prende a uma determinada pessoa. Apegar-se, mas esse sentido de apegar-se traduz-se na união. Essa união do marido, essa união da esposa ao seu cônjuge, deve ser feita baseado em fatos reais, baseada em alguma coisa que, na verdade, seja sólida para edificar esse casamento, nomeadamente o amor. Existem muitas, não são poucas as relações hoje em dia que são feitas sem a base do amor. Eu quero dizer, amados irmãos, que o amor é fundamental, o amor é essencial para que possa, na verdade, existir um determinado relacionamento. Eu creio que o maior laço que pode haver entre um homem e uma mulher deve ser o amor. Deve ser o amor que deve solidificar a relação. Deve ser o amor que deve estar presente. O motivo pelo qual eu me junto a alguém deve ser por intermédio de um sentimento maior. O amor. E nós vamos explicar porquê. Quero ainda buscar uma concordância temática. O meu irmão que está em casa poderá também abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versos 47. 1 Coríntios, capítulo 13, versos de número 4. Vamos ler o número 4. Aleluia. Diz assim a palavra. Na minha Bíblia fala caridade, mas essa caridade quer dizer o amor, amém? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por que as nossas relações, ou a relação de um homem e de uma mulher, deve ser, em primeira instância, unido pelo amor de um pelo outro? Porque no decorrer da relação existem momentos adversos. No decorrer da relação existem contrariedades. Nem sempre a relação é feita de mar de rosas. Às vezes há momentos em que nós estamos menos satisfeitos para com o nosso próximo. Há momentos em que nós estamos, de alguma forma, magoados com o nosso cônjuge. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra que o verdadeiro elo, que o elo mais perfeito que pode existir entre duas pessoas, dentre dois cônjuges, é o amor. Porque se nós tivermos amor, a relação pode estar firme. Porque uma relação em que tem amor é uma relação completamente fortalecida. Porque uma relação que tem amor é uma relação que está preparada para vencer adversidades. Porque uma relação onde existe amor é uma relação que existe também o perdão. Porque o amor perdoa. O amor vence todos os males. O amor coopera junto. O amor trabalha junto. O casal que se ama fala a mesma linguagem. O casal que se ama busca os mesmos propósitos. O casal que se ama entende um ao outro. O casal que se ama não busca apenas o seu ego, não busca apenas aquilo que é seu, mas antes olha para o bem do seu cônjuge. O casal que se ama não busca a razão para si mesmo, mas pensa no futuro do seu relacionamento, pensa no futuro da sua casa. Então não há nada que pode vencer o amor dentro de um lar. Os lares, existem muitos lares que não estão alicerçados sobre a palavra, não estão alicerçados sobre o poder do amor. Por isso é que nós vimos um número vasto e ilimitado de separações. Conhecemos jovens que casaram-se de um momento por outro, já desligam-se. Por quê? Porque o casal não sabe perdoar. Porque falta o amor. Porque quando nós amamos, nós somos pacientes.
Nós podemos entender que cada um de nós tem um temperamento diferente, tem um comportamento diferente, cada um de nós veio de uma família completamente diferente, mas é o amor. Quando nós coabitamos, quando nós coexistimos com amor, nós conseguimos facilmente perceber os outros. Nós conseguimos facilmente entender que, assim como nós temos fraquezas, temos os nossos pontos fracos, o meu parceiro também tem as suas fraquezas. E assim sendo, eu teria de ser paciente. O amor é ajudador. O amor é benigno. Estrutura a tua relação com o amor, jovem, você que me ouve. Eu quero falar, pai, mãe, amigos, namorados, marido e mulher, estruturem o vosso relacionamento em amor. Atenção, aqui eu quero trazer, quero abrir um outro ponto, porque primeiramente nós falamos do amor ao cônjuge, nós estamos a falar do amor de um ao outro. Mas também, nós, antes de tudo, nós sabemos que existe um amor que é maior do que o amor que nós podemos sentir um pelos outros, que é o amor de Deus. O amor de Deus que vence todas as coisas. O amor de Deus que vence todos os males. E a Bíblia Sagrada fala que o próprio Deus nos provou o seu grande amor quando deu a vida do seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas antes tenha a vida eterna. Deus é amor. Importa que aqueles que chegam-se a Deus também tenham amor no coração, amor ao próximo, mas acima de tudo, amor a Deus. Aleluia. Amado irmão, eu quero chegar já no nosso último ponto da nossa mensagem, recuando ainda no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 24, nós vimos já 2 pontos. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe. É o primeiro ponto, que todo homem, que toda mulher deve separar-se da sua família e juntar-se ao seu marido. Separar-se, ou seja, largar o seu pai, largar a sua mãe e viver completamente independente, ou seja, ter um relacionamento independente. Independentemente de quê, irmão Hugo? Independente de terceiras pessoas, independente da voz do seu pai dentro da relação. O teu pai já não pode mais opinar dentro da relação, a tua mãe já não tem poder de opinar dentro da tua relação, os teus familiares não têm poder de opinar dentro da tua relação, os teus padrinhos são conselheiros, mas não podem opinar dentro da tua relação. Você tem que pedir a Deus a maturidade suficiente, você tem que crescer de tal forma que consiga mitigar você e a tua própria esposa, o teu cônjuge, os seus próprios problemas, sem a interferência de pessoas terceiras. Porque nós vimos que as terceiras pessoas, muitas das vezes, em vez de ajudarem o casal a crescer, são o objeto pelo qual muitos e muitos casamentos têm sido destruídos por causa das opiniões de terceiros, por causa da visão, da forma de pensar de um amigo, por causa de um conselho errado. São muitos os que já perderam o seu casamento. Vimos o segundo ponto que diz apegar-se-á à sua mulher. Falamos, na verdade, da união do homem e a sua mulher. Falamos o elo de ligação, nesse caso, o amor do homem para com a mulher, o amor da mulher para com o homem. E falamos também do amor de Deus que deve estar presente dentro da relação. Vamos partir agora para o último ponto que diz e serão ambos uma só carne. E serão ambos uma só carne. Aleluia. Eu quero que o meu irmão abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versos 12. Eclesiastes, capítulo de número 4. Versos 12. Diz assim a bendita palavra do Senhor: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eu vou repetir. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O que é, na verdade, os dois serem uma só carne? Significa que deve haver uma determinada cooperação entre o homem e a sua parceira. Significa que o amor no seio da relação
deve ser de tal forma aperfeiçoado, deve estar de tal forma enraizado para que o egoísmo não penetre dentro do relacionamento. Significa que o homem e a sua mulher devem estar conectados. Eu não me refiro simplesmente à coabitação sexual, não. Refiro-me à ligação espiritual. Essa ligação é de tal forma incidente dentro dos relacionamentos, perdão, que a Bíblia Sagrada nos fala que quando, aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versos 12, que se alguém tentar prevalecer, ou seja, se alguém tentar opor-se, se alguém levantar-se contra a sua parceira, o homem deve sair em defesa dela e vice-versa. Não pode haver duas palavras dentro do relacionamento. O casal tem que pensar como um só. O casal tem que estar na mesma linha, tem que estar na mesma visão, tem que ter os mesmos pensamentos, tem que pensar na união, tem que pensar para o relacionamento, não para si. Não pode haver egoísmo dentro da relação. E ademais, o segundo ponto nos diz ainda que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eu estou a falar de o homem e a mulher serem uma só carne. Eu quero frisar um ponto importante, que nós temos visto muitas separações dentro dos relacionamentos. Nós temos visto que, na verdade, eles até casam. O casal até vai à igreja, vai à conservatória, assina o determinado documento, mas eles não são um só, eles não estão conectados. Porque muitas das vezes, o que falta em muitas relações é a presença de Deus. Está a faltar Deus nos casamentos. Está a faltar Deus nas relações. Está a faltar a mão de Deus. Até existe casa, até existe trabalho, até existem filhos, até existem meios para subsistir a família, mas está a faltar a presença de Deus. E eu quero buscar essa concordância bíblica e falar ao amado irmão um bocadito sobre o cordão de 3 dobras. O que é, na verdade, irmão Hugo, o cordão de 3 dobras? Amado irmão, o cordão de 3 dobras é você, o teu parceiro e a presença de Deus. E a Bíblia Sagrada fala que quando existe o cordão de 3 dobras, ele não se separa facilmente. Ou seja, é um relacionamento firme. Verdadeiramente o casal, para ser numa só carne, precisa da presença de Deus. Eu quero falar também, você vai poder ler na sua casa, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, onde o próprio Cristo faz uma correlação do homem prudente. Ele compara o homem prudente como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Vindo as dificuldades, vindo as lutas diárias, vindo os tormentos, mas a sua casa se manteve firme. Por quê? Porque ele tinha um cordão de 3 dobras, porque a sua casa estava edificada sobre a rocha, porque o seu lar estava edificado sobre a rocha, porque o seu casamento estava edificado sobre a rocha. Eu quero falar para algumas pessoas, no nome do Senhor Jesus, que se você tiver um casamento edificado na palavra de Deus, que se Deus estiver no teu lar, se Deus estiver na tua casa, ainda que se levantem calúnias contra a tua casa, ainda que se levantam fofocas, intrigas, ainda que se levantam invejas para derrubar o teu casamento, ainda que levantam falsos testemunhos para tentar atrapalhar o projeto de Deus, o plano de Deus sobre a tua vida, o teu casamento estará firme. Por quê? Porque você edificou o teu casamento sobre a rocha. Você edificou a tua casa sobre a rocha. Mais do que o amor, amados irmãos, mais do que a união, amados irmãos, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós temos visto muitos lares completamente deteriorados, muitos lares destruídos, muitos relacionamentos completamente destruídos, pessoas que casam-se em menos de 6 meses, separam-se. 1 ano de relação, separam-se, porque brigas constantes no lar, porque não aguento mais. O homem foi para a casa do seu pai, voltou para a casa do seu pai, a mulher voltou para a casa da sua mãe, contrariamente à lei de Deus. Por quê? Porque muitos relacionamentos não estão edificados sobre a rocha. Porque não há um cordão de 3 dobras. Você uniu-se simplesmente ao teu marido, mas não há a presença de Deus. Então nós vimos aqui que não basta apenas a ligação entre o homem e uma mulher. Não basta apenas o amor existente entre um homem e uma mulher. Acima de tudo, precisamos de Deus na relação.
precisamos de Deus para sermos um só, para coabitarmos e vivemos numa só carne. Precisamos da graça de Deus. As famílias precisam de Deus, por quê? Porque foi o Criador quem criou a família. As famílias precisam de Deus porque o casamento é uma instituição criada pelo próprio Deus. Então, nada melhor do que o visionário do projeto, nada melhor do que aquele que concebeu o projeto, nada melhor do que aquele que concebeu o casamento, cuidar do casamento. Porque o grande desafio, na verdade, não é chegar ao casamento, mas é manter o casamento. Porque muitos casam-se, como diz a Bíblia, casam-se e dão-se em casamentos. Mas para o relacionamento manter-se firme, para que o cordão de 3 dobras permaneça firme, nós precisamos da graça de Deus. Não basta simplesmente a força do teu marido, não basta simplesmente o amor da tua mulher, não basta simplesmente o teu trabalho. Precisamos de Deus, amados irmãos. Busca Deus em tua casa, busca Deus em teu lar, leva Deus para os teus filhos, ensina a palavra de Deus na tua casa. Antes de dormir, reúna a família após o jantar, todos sentados a uma mesa, faz um culto, abre a Bíblia, lê uma mensagem, nem que seja apenas um versículo, ora com o teu familiar, ora com a tua esposa, peça ajuda de Deus para decidir naquela decisão que está difícil, peça ajuda de Deus para encontrar uma solução de como pagar a dívida, peça ajuda de Deus para saber qual é a prioridade, se é comprar uma casa, se é comprar um carro. Peça ajuda de Deus para saber qual é a melhor escola que o vosso filho vai estudar. Peça ajuda de Deus para fortalecê-lo nas lutas diárias que você vive, seja no local de trabalho, seja nos outros campos. Peça ajuda de Deus para que aquele projeto que vai beneficiar a família comece verdadeiramente a andar. Peça a Deus que os teus filhos andem na sua presença, que não caiam nas influências da droga, não caiam nas influências da prostituição. Peça ajuda de Deus. Os lares precisam de Deus. Os lares precisam de Deus. Meu amigo, busca Deus. A Bíblia Sagrada fala também no livro do Apocalipse, capítulo 13 e 20. Cristo diz que eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e deixar-me entrar, eu cearei com ele e ele comigo. Na verdade, Deus, Ele nos mostra, a partir desse versículo, conseguimos entender que Deus é cavalheiro. Não é como Satanás que chega roubando, matando e destruindo. Deus age de forma completamente contrária. Deus é um cavalheiro. Ele, antes de chegar à nossa casa, Ele bate a porta. Quem sabe essa mensagem que nós estamos a trazer no dia de hoje é um bater de portas. Cristo está a bater a porta da tua casa. Cristo quer entrar na tua família. Ele quer restaurar o teu lar. Quer dar entendimento à tua família. Quer dar graça. Quer devolver a paz. Quer devolver a esperança. Deus tem um plano com cada família. Deus tem uma obra a fazer em cada família. Em cada casa há uma obra diferente que o Espírito Santo de Deus quer fazer, mas é necessário que nós tenhamos um coração aberto. É necessário que tenhamos um coração aberto para receber a graça de Deus, para receber a presença de Deus. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Aleluia, glórias a Deus. Então, amados irmãos, tivemos mais um nosso devocional diário que está a chegar ao fim, onde falamos sobre a restauração dos lares. Pregamos, na verdade, a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, no seu capítulo 2, no seu versículo 24. Falamos sobre casamento, falamos sobre a família, falamos sobre lares, falamos sobre a edificação, sobre como verdadeiramente devemos buscar a presença de Deus para edificar os nossos lares. Antes de terminarmos o nosso devocional no dia de hoje, queremos fazer uma oração, pedir a graça de Deus que entra na sua casa, pedir a graça de Deus que entra na sua família, pedir a graça de Deus que entra com providência, com esperança. Você que está sem um emprego, você que está a passar problemas de saúde, você que está a passar fortes problemas de entendimento, quem sabe a tua casa tornou-se num autêntico campo de combate, com brigas constantes. Deus tem uma palavra, Deus tem poder para restaurar o teu lar, Deus pode restaurar a tua família. Vamos orar no nome de Jesus, baixa a tua cabeça e vamos falar com Deus.
Aleluia. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Santo Deus, nessa noite, Senhor Jeová, queremos louvar e glorificar o Teu santo nome, Pai amado. Porque, Pai, verdadeiramente conseguimos perceber através da Tua palavra que o Senhor é bom, Pai. Porque hoje, meu Pai, verdadeiramente nós aprendemos que o casamento, meu Pai, é uma instituição criada pelo Senhor. Não foi uma instituição criada pelos homens, mas foi o Senhor, meu Pai, que, meu Pai, olhou para Adão e viu que Adão precisava de uma adjutora, Adão precisava de uma parceira para lhe ser, meu Pai, aleluia, uma verdadeira ajudante ao seu lado, uma mulher companheira. E assim, então, o Senhor criou a primeira família, o Senhor criou o primeiro casamento, Senhor Jeová. Então, pedimos, Senhor Jeová, no nome do Senhor Jesus, que essa instituição que o Senhor criou, meu Pai, possa ser restaurada na vida dos meus irmãos. Pai, existem muitas pessoas que nos acompanham na noite de hoje, que estão a viver problemas, que estão a viver, meu Pai, brigas nos lares. Meu Pai, talvez até não estejam a viver grandes tormentos, mas precisam da ajuda de Deus, porque todos nós precisamos da Tua ajuda. Por isso pedimos nessa noite, Santo Deus, a Tua intervenção divina. Pai, entra com providência. Se encontra alguém doente, Pai, se encontra-se alguém hospitalizado, acamado no hospital ou em casa, pedimos, meu Pai, o Teu poder para curar. Leva a cura, Santo Deus, aonde se encontra essa pessoa. Oramos, meu Pai, pela vida de todos quantos, meu Pai, encontram-se desempregados. Oramos, Santo Deus, meu Pai, pela vida, meu Pai, de todos aqueles que estão a passar grandes problemas financeiros. Pedimos a Tua graça, Pai, pedimos a Tua ajuda, Senhor, pedimos o Teu poder, pedimos, meu Pai, a Tua mão, a Tua forte mão, meu Pai, para operar, para trazer providência, porque o Teu nome é Jeová Rafa, o Senhor é o Deus de toda providência. Oramos, Santo Deus, pelos casamentos que estão em via de extinção, que estão em via de divórcios, Pai. Existem muitas famílias que estão completamente desestruturadas, existem muitas famílias que estão a passar por problemas de brigas constantes no lar, meu Pai, onde os filhos não têm paz, onde os filhos, meu Pai, preferem, meu Pai, dormir em casa dos amigos, dos vizinhos, do que estar em sua própria casa. Oh Pai, Tu és o Deus do amor, Senhor Jeová. Tu és Jeová Shalom. Tu és a nossa paz, Senhor Jeová. Entra com providência, entra com restauração, Santo Deus. Entra com a Tua luz divina, Senhor Jeová. Continua entrando nos corações dos nossos amados que nos acompanham nessa noite, Senhor Jeová. Pedimos a Tua graça, Santo Deus. Pedimos a Tua luz divina, Santo Deus. Pedimos as Tuas mãos. Opera, Senhor Jeová. Ah, meu Deus, talvez o nosso amado irmão tenha um pedido especial que só o Senhor sabe, mas nós também conhecemos que o nosso Deus, meu Pai, suprirá em glória todas as suas necessidades. Nós sabemos que aquele que começou uma boa obra em nós, Ele é fiel e justo para terminar. Sabemos que o Senhor, meu Pai, é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e do que aquilo que nós queremos, segundo o Teu poder que em nós opera. Pai, nós consagramos e abençoamos cada família nas Tuas mãos, porque as famílias são Tuas, as famílias pertencem, meu Pai, a Ti, todas as famílias da terra. Nós oramos confiantes no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, amado irmão, chegamos ao fim de mais um devocional semanal. Esperamos contar contigo na próxima segunda-feira, no dia 18 de março do corrente ano. Que Deus abençoe. Até lá.